Olá pessoal, tudo bom? É, Esse vídeo vou falar um pouquinho sobre os problemas que a gente tem e que a gente vai ter referente ao nosso judiciário. É claro que, dada a quantidade de problemas que a gente tem no judiciário e dado o tamanho do vídeo, que eu não vou deixar que que fique muito longo, é lógico que eu vou ter que pegar um pedaço só para comentar. Então, mas antes um adendo. O que eu vou dizer aqui é uma análise do que eu estou vendo. O direito é uma das minhas áreas, mas é uma análise do que eu estou vendo. Então, eu não estou aqui para dourar a pílula, nem para enfeitar o pavão. Ou seja, eu não estou aqui para dar boas notícias, para deixar as pessoas felizes, para dizer, ó, que maravilha estamos vivendo, o país está uma maravilha, temos um futuro maravilhoso. Não. Se você quiser ver oba-oba e mensagens de tá tudo bom, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, vocês podem assistir a Globo, podem ver outro tipo de vídeo, outro tipo de canal. Porque se for para enganar as pessoas e deixar as pessoas felizes, o tal do pão e circo, já tem bastante gente fazendo isso. Eu não preciso de mais um canal pequeno como o meu fazer. Então, é, independentemente se vou deixar as pessoas tristes, deprimidas ou raivosas, a gente tem que dizer o que está acontecendo. Então, é o que eu vou tentar falar aqui. Claro que não tudo, como eu já disse, pegar uma parte. As pessoas estão muito esperançosas com a Lava Jato. Realmente a gente nunca teve uma força-tarefa desse tamanho. Ela está atuando em 35 países. Provavelmente a maior a força-tarefa desse montante, né, que envolve bilhões, que envolve mais dinheiro no mundo inteiro até hoje. Então as pessoas estão muito esperançosas porque dessa vez é difícil, porque a gente tem no funcionalismo público, e lembrar que juiz é funcionário público, a gente tem muito de militância, né? Então a gente tem muito de militância, tem muito de acomodamento, gente que entra para ficar acomodada, ou gente que entra para militar politicamente através de um cargo importante como de juiz ou promotor, ou seja o que for. Então, a gente teve uma sorte de pegar um juiz, não só o juiz Sérgio Moro, mas os promotores da Lanhol, todo o grupo de promotores, também os agentes da Polícia Federal que estão envolvidos, que são pessoas de bem, que querem realmente passar limpo, que querem apurar os crimes. Pessoas que não são coniventes com a bandidagem, com a safadeza, e pessoas que não independem de partidos. Se for do PT, se for do PSDB, do PMDB, do PP, da PQP, do diabo que for, se tiver envolvido em crime, eles vão indiciar e o juiz vai julgar. Então eles não estão vendo cores partidárias, nem lados políticos, nem nada do tipo. Então isso é raro, a gente nunca teve isso antes nesse tamanho. Então, eu já disse em alguns vídeos que eu acredito que o Lula será preso. Ele vai ser, a quantidade de denúncias que ele tem, obviamente vai levá-lo a ser condenado. Vai ser condenado e vai ser preso. Agora tem um detalhe. É aqui que está o problema do Brasil. O problema do Brasil não é só a pessoa ser condenada e presa. O problema do Brasil é a pessoa continuar presa, porque o Brasil tem uma legislação absolutamente insana, uma legislação penal absolutamente insana, com milhões de recursos, milhões de subterfúgios,
que você, assim, além dos inúmeros benefícios, progressão de pena, e o cacete é quatro, bom comportamento. Então, assim, a legislação penal ela é feita especialmente para que as pessoas sejam julgadas, sejam condenadas, mas cumpram o mínimo de pena possível. Ou seja, é uma das legislações mais lenientes do mundo, uma das legislações penais mais lenientes do mundo. Então, a tal qual aconteceu com Eike Batista, ou Ike Batista, você chame do nome que você quiser, Zé Dirceu, e a mulher do Cabral lá, não sei o que, Anselmo lá, e provavelmente muito em breve o Sérgio Cabral também vai ter prisão relaxada, vai ter um habeas corpus, vai cumprir prisão domiciliar. O Garotinho no Rio também, ele nem chegou quase a ser preso, já saiu um habeas corpus para ele cumprir prisão domiciliar. É tudo assim, é tudo assim. Os políticos, via de regra, eles são condenados. Mas eles não cumprem as penas, porque eles têm, a legislação oferece esse monte de brechas legais, que as brechas estão dentro da legislação. Então muitas vezes não é o juiz que está fazendo a sacanagem. O juiz fez sacanagem e liberou. Não, às vezes tá na lei. Grande parte das vezes está na lei, às vezes não. No caso, quando depende de Supremo Tribunal Federal, não. Aí é política. Mas no caso de julgamentos de primeira, segunda instância, não tem política muitas vezes. É simplesmente cumprir a lei. A lei permite essas progressões, a lei permite os habeas corpus. Habeas corpus é sempre subjetivo, né? É um instrumento legal que é sempre subjetivo. O juiz pode dar ou pode não dar. Dificilmente você, se ele der ou se ele não der, dificilmente ele vai ser questionado, porque a lei a lei faculta que isso é basicamente a interpretação do juiz. É o juiz que vai entender se cabe ou se não cabe. Agora, é claro que no caso de habeas corpus julgados por membros do STF, bom, o STF a gente não tem juízes de carreira, né? O STF a gente tem pessoas ligadas ao direito que são orientadas politicamente. A grande maioria, cerca de 80, 90%, foram indicados pelo PT. Tem o Gilmar Mendes, indicado pelo Fernando Henrique. Tem o Celso de Mello, que acho que foi indicado pelo Sarney, se eu não me engano. E tem mais um lá que foi indicado pelo Collor. Acho que é o Marco Aurélio, que inclusive acho que é primo do Collor, né? Marco Aurélio Mello. O Fernando de Collor também é Fernando Collor de Mello. São primos. Então, mas assim, você tem um que foi indicado pelo Collor, um pelo Fernando Henrique, um pelo Sarney. O resto é tudo Dilma. Dilma e Lula, aliás, né? O resto é tudo PT. Então, não tem muito. Para onde que a gente vai correr? Não tem para onde correr. Vocês acham que, assim, antigamente havia essa imagem de que a Suprema Corte, o STF, eram pessoas do mais alto calibre moral, intelectual. Não é mais. O PT ele fudeu com o país. Assim. Ele destruiu todas as instituições. Ele não destruiu só a economia, ele não corrompeu todo o sistema. Ele aparelhou tudo. Ele aparelhou tudo. Aquilo que minimamente, tipo, você precisava ter minimamente um currículo para ser indicado membro do STF, caiu por terra. Quando indicaram um Toffoli da vida, um Toffoli que era assim, o que ele fez na vida? A única coisa que ele fez na vida foi ser advogado do PT. Ele não tem nem mestrado, ele não tem nem doutorado. Ele não passou em exame de concurso para juiz. Quer dizer, é um advogado de segundo, terceiro nível. E aí, mas o que ele precisa para ser ministro do Supremo Tribunal? Ele precisa de um PT indicando um Congresso, um Senado vendido que vai aprovar e pronto, acabou. Então, assim, o PT aparelhou todo o STF. Enquanto o PT estava aparelhando todo o STF, com ele, Lewandowski, Fachin, Teori, cacete a quatro, o que as pessoas estavam fazendo? Nada. O PT já sabia que se um dia ele fosse
pego, um dia ele fossem descobertas as falcatruas, grande parte do julgamento dos membros do partido, principalmente os de alto escalão, seria feito pelo Supremo. Aí não é um julgamento jurídico, como é feito na primeira ou segunda instância. É um julgamento político. Você vai para o STF. O STF faz o que ele quiser. Quem é que está acima do STF? Não tem ninguém. A primeira instância você tem a segunda instância. Da segunda instância depois você tem a STF. Bom, tem outros tribunais, mas não vem ao caso. O fato é que acima do STF você não tem ninguém mais. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Pessoas de menos expressão, pessoas que não são políticas, por exemplo, Marcos Valério. Marcos Valério foi o operador do Mensalão. Marcos Valério foi condenado a 30 anos ou alguma coisa parecida. Ele e a esposa dele. Ele está preso até hoje. Zé Dirceu foi solto. Depois foi preso de novo, agora está solto de novo. Zé Dirceu era o cabeça do Mensalão. Está solto. Tá aí, Gilmarzão liberou ele. É assim que funciona. Políticos, os políticos envolvidos os políticos da lista do Faquinha, os políticos que forem condenados à Lava Jato, eles de fato serão presos. Mas eles vão ficar lá 1 ano, 2 anos. Aí vem o habeas corpus e vão cumprir prisão domiciliar. Acabou. Ou seja, roubar no Brasil vale muito a pena. Você rouba milhões, bilhões. Aí você vai condenado, pega 30 anos. 30 anos, que terrível. Depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, dá um habeas corpus, tá, vai cumprir em casa. Você fica com todo o dinheiro, você vai cumprir lá na sua mansão, com piscina, com jacuzzi. Uma vida terrível, né, que você vai passar. Vai cumprir prisão domiciliar na sua mansão, com o dinheiro sobrando, porque tudo que você roubou não foi recuperado. Então, assim, uma vida triste. Nossa, super triste, né? A maioria dos brasileiros gostaria de ter uma prisão domiciliar. Você fica preso numa mansão, cheio de funcionários, dinheiro sobrando para pagar tudo que você quiser. É uma vida triste, né? Na verdade, então o crime no Brasil compensa. É por isso que tem tanto corrupto na política brasileira. Porque eles sabem que caso eles sejam presos, a maioria nunca vai ser presa. A maioria nunca vai ser nem sequer julgada. Mas caso aconteça de cair numa lava-jato dessas, que eles sejam julgados, assim, não importa qual pena eles sejam julgados, importa quanto tempo efetivo eles vão ficar na cadeia. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, assim, enquanto a gente não mudar a legislação brasileira, não adianta a gente bater bumbo. Nossa, vão ser presos, vão ser presos, vão ser presos. Vai ser preso, o Lula vai ser preso. Aí vai dar aquela comoção nacional, vem os mortadelas, vão querer incendiar o país e tal, CUT, MST, esses bandidos todos, vão querer tocar fogo em pneu, parar as cidades, o cacete, prender o nosso papai Lula, o líder da bandidagem, tá. Passou uma semana, a cidade, o país volta ao normal, vai passar 6 meses, 1 ano, todo o pessoal já meio que já esqueceu, vem lá um carinha, habeas corpus, vai pro Lula, vai pro STF, e aí? O STF libera ele. Depois de 1 ano e meio, ele vai para casa. Contar os seus milhões. Ele foi julgado, foi preso. Não vai cumprir quase nada. É isso. Agora, não tem por onde correr. Veja o caso do Bruno, por exemplo, o goleiro do Bruno. Ele também foi condenado. Mas foi condenado por 20 e poucos anos, né? Mas ficou, acho que 7, 8. Foi posto em liberdade através de uma liminar do STF. Aí um outro, depois sai uma outra liminar, aí caça o cara volta pra cadeia. Ou seja, depende da opinião pública. Se o povo chiar muito, aí a gente expede uma nova liminar e prende de novo. Se ninguém fala nada, a gente finge que tá tudo bem. É assim que funciona. No caso do Bruno, como ele não é político, como ele não é da classe poderosa, não tem bilhões, nem bilhões, nada. Então, se ele saiu, não, toda a imprensa caiu de pau em cima, todos, não, como pode sair? Não pode. Vê se a imprensa, procura lá na Folha, na Globo, no jornal, no Estadão, todos os jornais, nas revistas, Isto É, Carta, vê se você tem lá jornalistas que estão
jornalistas, colunistas, o diabo que seja, vê se tem alguém que está lá gritando contra a liberação do Zé Dirceu, vê se tem alguém protestando. Ninguém. É da turma, são todos da turma. A imprensa brasileira é toda de esquerda. Assim, o Zé Dirceu sendo liberado, eles estão comemorando, eles não vão gritar contra. Então, sim, vão gritar contra se for o Bruno, como aconteceu. Ah, se você liberar, por exemplo, a Suzane von Richthofen, que é uma mulher que matou os pais, porque ela não é política, então se ela sair, a população fica raivosa. Aí vem todos os editais dos jornais, como é que podem liberar. Agora, quando se trata de políticos de esquerda que são liberados, a imprensa não fala nada, não diz nada. A população se manifesta. Teve protesto na frente da casa do Zé Dirceu. Mas a população tem que trabalhar, a população tem que viver. O cara mora em Brasília. As pessoas não vão viajar para Brasília. Todo mundo tem trabalho, tem mulher, filho, estudo, compromissos. O brasileiro não tem dinheiro sobrando e tempo sobrando. Ah, vamos voar todo mundo para Brasília para fazer um protesto. Não dá para fazer isso. Custa caro. A gente não tem CUT bancando isso, não tem dinheiro desviado do PT para bancar militância política, para levar a gente de fretar o ônibus e levar pessoas para fazer manifestação, dar sanduíche de mortadela, pagar R$ 30. Isso só quem tem são eles, porque eles desviaram esse dinheiro. E a CUT tem por causa do imposto sindical obrigatório, que agora provavelmente vai cair. Felizmente vai cair, porque era dinheiro que estava caindo na mão desses caras, que só servia para fazer o quê? Para fazer arruaça. O que eles fizeram no dia 28 de abril? Invadiram o aeroporto, bateram nas pessoas, incendiaram ônibus, depredaram prédio público, prédio privado, todos armados, agrediram as pessoas que quiseram trabalhar, destruíram carros. É isso que eles fazem. Eles são bandidos. São bandidos. Então, para onde correr? Eu não sei. A gente tem que apoiar a Lava Jato, é claro que a gente tem que apoiar a Lava Jato. Agora, a gente tem que ter em mente, a gente não pode ser inocente. A gente tem que ter em mente que, assim, vão ser condenados? Vão ser condenados. Aí vai sair lá uma sentença, lá, Lula condenado a, sei lá, 20 anos, 30 anos, não importa, de cadeia. Aí o povo vai sair comemorando. Ah, pegou. Daqui um ano e meio ele está na rua. Sai um habeas corpus, sai uma liminar, vai prisão domiciliar, vou cumprir em casa. Então a gente não pode alimentar muito as nossas expectativas enquanto a gente não mudar a legislação. E a gente tem, para mudar a legislação, você precisa mudar o Congresso, porque é o Congresso que cria as leis, que muda as leis. E o Congresso que está aí não vai mudar as leis para prejudicá-los, sendo que 80% do Congresso aí está com o nome na lista, está com o nome sujo. Então você acha que eles vão fazer alguma coisa contra eles mesmos? Não vão fazer. Então, vamos tentar ser otimista. Como é que a gente faz para ser otimista? Em primeiro lugar, a gente tem que renovar o Congresso. Para 2018 tem que eleger novos deputados e novos senadores. Gente que não esteja envolvido na Lava Jato, não esteja envolvido em nenhum esquema de corrupção, caras novas, pessoas novas e de preferência partidos novos. Esse é o começo da coisa. E aí cobrar desse Congresso, quando ele entrar, que ele faça reformas e revisões na legislação para transformar a legislação penal mais dura para quem comete crime. É só assim que vai funcionar. Quanto ao STF, parece que já está tendo um movimento aí de pedirem o impeachment do Gilmar Mendes. Tem que ser do Gilmar, tem que ser do Toffoli, tem que ser do Lewandowski, tem que ser de todos que estão lá. Todos que estão lá. São todos políticos, não são juízes. Aquele Lewandowski, durante a sessão de impeachment da Dilma, ele jogou no lixo a Constituição. Ele limpou a bunda com a Constituição e jogou no lixo. Está bem claro na Constituição. O processo de cassação ele é inerente. O processo de cassação leva automaticamente à perda de direitos políticos. Ele simplesmente pegou, aqui está a Constituição, vou limpar o cu, joguei no lixo. Então, perdeu o mandato, porque teve a votação
e ela perdeu a votação. Ah, mas eu não quero tirar os direitos políticos, então eu assino assim, ó, a lei está dizendo uma coisa, mas eu, Lewandowski, assino aqui embaixo que eu quero fazer diferente. A legislação eu limpei o cu e joguei no lixo. A Constituição, o que vale é o que eu quero, porque eu sou o juiz do STF, eu sou praticamente um rei no Brasil. Então vale o que eu quero, não vale o que está na lei. Eu não sou juiz, eu fui colocado aqui pelo PT, eu estou aqui para defender o PT, não estou aqui para defender a Constituição. A Constituição que se dane. Já limpei a bunda e joguei fora. Aconteceu alguma coisa? Ele foi punido? Cadê a imprensa toda, os editoriais dos jornais, das revistas, das TVs, falando, olha, a Constituição foi rasgada, foi jogada no lixo, limparam a bunda com ela. Alguém falou alguma coisa? Nada. Somos todos amigos. Olha, imprensa, PT, STF, somos todos amigos. Vamos falar mal um dos outros? Não vamos. Então, para começar, impeachment no primeiro Gilmar Mendes, Toffoli e Lewandowski. Para começar por aí. E renovação, se não total, pelo menos de todos os membros que estão com ficha suja no Congresso, para depois tentar a mudança da lei para você enrijecer a legislação para que as pessoas depois que isso acontecer, não as anteriores, porque a lei não retroage contra o réu. Então quem for julgado agora vai ser julgado na legislação de agora. Se a legislação mudar, não dá para retroagir para prejudicar o réu. A lei só retroage em benefício do réu, nunca em prejuízo do réu. Então, é isso. É para depois de um Congresso novo, você tentar pressionar o Congresso para que ele reforme essas leis, para que as leis fiquem mais duras, mais rígidas, e daí em diante, a partir dessa reforma, que as pessoas que forem punidas cumpram as suas penas, ou pelo menos a grande parte das suas penas. E não sejam cumpridas, condenadas a 30 anos e cumpre um ou dois e depois vai para casa. É só assim que a coisa vai funcionar. Agora, então eu fui relativamente otimista. Tem solução? Tem. Agora, agora vem outra parte pessimista. Quem é que vai eleger esse novo Congresso em 2018? São as mesmas pessoas que elegeram o Congresso em 2014. As mesmas pessoas que não tem elas nem sabem disso que eu estou falando. Elas assistem Globo. Assim, toda a informação política que elas têm vem do Jornal Nacional, que é o que atinge 70% das casas brasileiras, é Jornal Nacional. As pessoas vão ver aquela bobagem de sempre e vão reeleger Calheiros, Maia, Lobão, toda essa porra toda. Então, se a população vai reeleger os mesmos caras, não tem mudança. Não tem mudança. Ah, Bolsonaro, presidente, Dória, não adianta. Com esse Congresso que tem aí, e se ele for renovado, não adianta, é Bolsonaro. Bota o Trump lá, não adianta, nem o Trump. Não adianta. Não adianta. Se você não tiver maioria no Congresso, você não faz nada. E para você ter uma maioria limpa, você tem que ter congressistas limpos. Não esses bandidos que estão aí há 20, 30, 40, 50 anos roubando. E a população vai reelegendo, vai reelegendo. Aí sai o cara, entra o filho. Aí sai o filho, entra o neto. Aí sai o neto, entra a esposa, a tia, a prima, o cacete, a quatro. Quer dizer, os caras têm uma geração, uma dinastia familiar na política. Então, assim, quando a hora que o cara parar de roubar, que ele está quase morrendo, já tem filhos, netos, primos, todo mundo ali para continuar roubando. Então, assim fica difícil. Então é difícil a gente ser otimista para o futuro do Brasil em relação ao judiciário. Agora, porque basicamente tudo depende do que o povo vai fazer no Congresso para as eleições de 2018, quem vai principalmente quem vai colocar no Congresso, que é muito mais importante do que quem vai ser eleito para presidente. Então, estamos na mão dos cegos de sempre. Agora, assim, bom, deixa pra lá.
Eu acho que é isso. Tá? Tem mais problemas no judiciário, óbvio que tem mais problemas no judiciário, mas é basicamente isso. Enquanto a gente não conseguir fazer uma renovação de Congresso, a gente não consegue mexer no judiciário. No judiciário. E para ter esses impeachments, para falar bonito, desses membros do STF, você precisa ter maioria no Congresso. Coisa que hoje o governo tem maioria no Congresso. Mas quem disse para você que o governo Temer, que é nada mais é do que uma continuação do governo Dilma, sem, sem as idiosincrasias e sem os acessórios de estocar vento e saudar mandioca e outras coisas do tipo. Basicamente, a agenda política é a mesma. O que o Temer mudou foi a política econômica. Que a política econômica anterior da Dilma pelo amor de Deus, né? Se você deixasse o Ministério da Economia com uma criança de 5 anos, dava menos merda do que ela fez. Então o Temer corrigiu a economia, pelo menos ele colocou gente competente para cuidar da economia. Agora, a agenda política, os projetos políticos que estão passando, são todos da esquerda, não muda nada. Então, é isso. É o que temos. Tá certo? Então, uma saudação e até a próxima.